Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo aqui no canal. A segunda videoaula sobre o sistema endócrino, em que nós abordaremos as principais glândulas endócrinas, sua função e os principais hormônios produzidos por essas glândulas. Então, vamos lá! Glândula pineal. A glândula pineal ou epífise é uma glândula endócrina, ou seja, ela produz hormônios que são liberados e transportados na corrente sanguínea a diversos órgãos-alvos. Localizada no diencéfalo, próximo ao centro do cérebro dos mamíferos, mede 5 por 8 milímetros e pesa cerca de 150 miligramas. A glândula pineal ela produz a melatonina, que é responsável pela regulação do nosso ritmo circadiano, que controla os ciclos vitais do corpo humano, como os padrões do sono e o relógio biológico. Então, se você tem um distúrbio no sono, pode ser um sinal de que a sua glândula pineal não está produzindo a quantidade correta de melatonina. Glândula pineal. A glândula pineal ou epífise. Vocês sabiam que a glândula pineal pode melhorar a nossa pressão sanguínea? Então, existem evidências de que a melatonina produzida pela glândula pineal pode ter um impacto positivo no coração e na pressão sanguínea. Ela também pode ser usada para tratar doenças cardiovasculares. A glândula também tem papel importante na saúde da mulher. A produção de melatonina pela glândula pineal também desempenha um papel na regulação dos níveis hormonais femininos e pode afetar a fertilidade e o ciclo menstrual. Isso porque a exposição à luz e os níveis relacionados de melatonina pode ter um efeito no ciclo menstrual da mulher. Por outro lado, quantidades reduzidas de melatonina podem ajudar no desenvolvimento de ciclos menstruais irregulares. A glândula pineal, ela precisa ser ativada. Como ativá-la? A glândula é sensível à luz. Qualquer tipo de exposição à luz, direta ou indiretamente, ativa a glândula, levando-a a produzir serotonina, o neurotransmissor responsável pelos níveis de humor e energia. Quando no escuro, a glândula começa a produzir melatonina e suprir a serotonina, para garantir que possamos ter um bom sono e repousante. O contato com a iluminação durante o dia pode estimular a produção de serotonina, enganando sua glândula pineal para pensar que é durante o dia e confundindo o ciclo do sono. A glândula pineal é conhecida também como terceiro olho. E por que ela é chamada de terceiro olho? A glândula é comumente denominada terceiro olho por muitas razões, incluindo sua localização no centro do cérebro e sua conexão com a luz. Para além da ciência, o famoso filósofo Descartes a associava ao espiritual, descrevendo-a como o assento principal da alma. Assim como tradições espirituais místicas e esotéricas sugerem que esse ponto serviria como uma conexão metafísica entre o mundo físico e espiritual. Hipotálamo. O hipotálamo é uma região do diencéfalo, localizada abaixo do tálamo e acima da hipófise. Essa estrutura constitui um centro de controle do organismo. Sua principal função é manter a homeostase, ou seja, manter o organismo funcionando em equilíbrio. Produz a ocitocina e o hormônio antidiurético, que são liberados pela hipófise. Hipófise. A hipófise é uma pequena glândula localizada na base do encéfalo. É considerada a glândula mestre do organismo, pois sua principal função é produzir hormônios que regulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Anteriormente, ela era denominada glândula pituitária. Ela possui aproximadamente 1 cm de diâmetro, o tamanho de uma ervilha, e pesa cerca de 0,5 a 1 grama. A hipófise é dividida em duas porções, o lobo anterior e o lobo posterior. O lobo anterior é a adenohipófise. Já o lobo posterior é a neurohipófise. Essas duas porções são distintas nos mais diversos aspectos, se diferenciam em sua embriologia e histologia. E uma importante diferença funcional entre elas é a neurohipófise. É uma porção que não produz hormônio, apenas realiza armazenamento e secreção. Ao contrário, a adenohipófise produz e secreta hormônios. Mas como assim? A neurohipófise faz parte de uma glândula e não produz hormônios, mas os secreta? De onde vem esse hormônio? Então, existe uma conexão muito importante que temos em nosso organismo, que é a conexão entre hipotálamo e hipófise, conhecido como o eixo hipotálamo-hipofisário. O hipotálamo é quem coordena a atividade da hipófise, por meio de hormônios liberadores. Ou seja, algum estímulo chega ao hipotálamo e estimula a liberação de determinado hormônio liberador. Esse determinado hormônio liberador chega à hipófise e a estimula, fazendo com que a glândula secrete o hormônio. Então, a neurohipófise, como já foi dito, não produz hormônios, mas secreta.
Qual a importância da interação do hipotálamo com a hipófise? Então, o hipotálamo ele atua em diversas situações externas, como regulação de temperatura, sede, apetite, ciclos circadianos, sono e vigília, controle das emoções e atividade sexual. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso, enquanto a hipófise faz parte do sistema endócrino. O sistema nervoso capta informações do meio externo e fornece essas informações ao sistema endócrino, que, por sua vez, trabalha secretando hormônios a fim de manter a homeostase, isto é, o equilíbrio interno. Ou seja, a ligação entre os dois sistemas permite a coordenação e regulação e, dessa forma, o correto funcionamento do nosso organismo. Como é feita essa interação do hipotálamo com a hipófise? O hipotálamo ele se conecta de forma diferente à adeno e à neurohipófise. A interação com a neurohipófise se dá por axônios, que partem do hipotálamo e se estendem até o lobo posterior da hipófise. São 12 os axônios que chegam à hipófise. Um dos axônios é o prolongamento do núcleo supraóptico e o outro axônio é o prolongamento do núcleo paraventricular. Então, a partir da neurohipófise é liberado 2 hormônios, a ocitocina e o ADH, o hormônio antidiurético. A ocitocina, ela estimula as contrações uterinas durante o trabalho de parto. Além disso, ela estimula a ejeção do leite durante a amamentação. E nos homens, segundo alguns estudos, ocorre o aumento dos níveis de ocitocina durante a ejaculação. A ocitocina está relacionada no desenvolvimento, a afeição entre as pessoas e o vínculo entre a mãe e o bebê, sendo considerado o hormônio do amor. E a ADH, o hormônio antidiurético, controla a quantidade de líquidos, glicose e sais no sangue, além de produzir uma maior concentração de urina, bem como uma diminuição na sua quantidade. Então, esses hormônios são transportados até a hipófise pelos axônios por células localizadas no hipotálamo e na hipófise são armazenados e posteriormente secretados. Já a interação do hipotálamo com a adenohipófise é diferente. A conexão se dá pela circulação sanguínea. Há uma rede de capilares que levam os hormônios liberadores produzidos pelo hipotálamo até o lobo anterior da hipófise. E ao chegar na adenohipófise, a estimulam a produzir e secretar o hormônio. São 7 hormônios liberados pelo hipotálamo para atuar na adenohipófise. 5 desses são hormônios estimulantes de liberação, sendo eles PRH, que é o hormônio liberador da prolactina, que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias das mulheres grávidas, também ajuda a regular o sistema genital masculino e possui ação nos rins, ajudando a regular o equilíbrio eletrolítico. GHRH, que é o hormônio liberador de hormônio do crescimento, promove o crescimento de tecidos e órgãos. CRH, o hormônio liberador da corticotrofina, estimula as glândulas suprarrenais a produzir e secretar glicocorticoides. TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina, estimula a glândula tireoide a secretar seus hormônios. E o GnRH, que é o hormônio liberador da gonadotrofina, é essencial para a reprodução sexual. Esse hormônio estimula a hipófise a liberar 2 hormônios essenciais para um bom funcionamento dos ovários ou testículos. Esses hormônios são o folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH. O hipotálamo secreta também outros 2 hormônios que atuam na adenohipófise, mas esses têm função de inibição. Primeiro é a dopamina, que inibe a produção da prolactina, e segundo a somatostatina, que inibe a produção de GH. A adenohipófise ela é estimulada pelos 5 hormônios liberadores descritos acima e faz a secreção de 6 hormônios. Primeiro, a prolactina. Segundo, o GH, que é o hormônio do crescimento. Terceiro, a CTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Quarto, TSH, o hormônio estimulante da tireoide. Quinto, LH, que é o hormônio luteinizante. E sexto, FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Regulação do eixo hipotálamo e hipofisário. Assim como todos os mecanismos do nosso organismo, o eixo também é regulado para que a sua produção não seja nem reduzida e nem aumentada, mas sim nas corretas quantidades, pois caso haja variações, elas podem gerar distúrbios diversos no organismo. A regulação do eixo ocorre por meio de alças de feedback, que também são chamadas de retroalimentação. Dessa forma, os próprios hormônios liberados fazem essa regulação. Há 2 tipos de feedback, o negativo e o positivo.
O feedback negativo é aquele no qual o hormônio final atua na hipófise e no hipotálamo para reduzir a secreção, inibindo-a. Já o feedback positivo é aquele em que os hormônios finais atuam na hipófise e no hipotálamo para aumentar a secreção, estimulando-a. Dessa forma, controlam a quantidade de hormônios no organismo para que esteja em níveis ótimos, a fim de não prejudicar o funcionamento do corpo como um todo. Dessa forma, percebemos o quanto os sistemas orgânicos são perfeitos na sua normalidade. Vemos que a comunicação dentro do organismo é eficiente para manter a homeostase e, assim, o perfeito funcionamento do nosso organismo. Doenças na hipófise. As doenças são causadas por produção diminuída ou aumentada dos hormônios produzidos pela hipófise, geralmente por tumores benignos na glândula. No hormônio prolactina, seu excesso ocasiona a produção de leite pelas mamas, perda da libido, irregularidades menstruais, infertilidade e alterações ósseas. O hormônio ACTH, que é o adrenocorticotrófico, atua estimulando as glândulas suprarrenais ou adrenais, que produzem o cortisol e vários outros hormônios. Seu excesso leva à doença de Cushing. Hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, ocasiona gigantismo em crianças ou acromegalia, aumento das extremidades em adultos. Glândula tireoide. A tireoide, ela é uma glândula que tem formato de borboleta, ou seja, ela possui esses dois lobos, um do lado direito e outro do lado esquerdo, que fica localizada na parte anterior do pescoço, logo abaixo da região conhecida popularmente como gogó. Ela é uma das maiores glândulas do corpo humano e tem peso aproximadamente de 15 a 25 gramas, numa pessoa adulta. A função dessa glândula, ela age em órgãos muito importantes, como o coração, o cérebro, o fígado e os rins. Ela interfere também no crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes, na regulação do ciclo menstruais, na fertilidade, no peso, na memória, na concentração, no humor e no controle emocional. Diante disso, é fundamental e necessário mesmo que ela esteja em perfeito estado de funcionamento para garantir o equilíbrio e a harmonia do organismo. E essa glândula, ela produz dois hormônios fundamentais, que é o T3, triiodotiranina, e o T4, tiroxina. Pelo próprio nome, triiodotiranina, dá para perceber que ela possui iodo na sua composição. Então, para a tireoide produzir seu hormônio, ela precisa do iodo. E além do iodo, ela usa outros aminoácidos específicos, chamados de tiroxinas. Então, o hormônio T3 ele possui 3 moléculas de iodo ligadas a uma tiroxina. O hormônio T4 possui 4 moléculas de iodo ligado à tiroxina. A secreção desses hormônios T3 e T4 para a corrente sanguínea acontece quando a tireoide ela é estimulada por outro hormônio produzido pela hipófise, que é o hormônio TSH, ou seja, o hormônio estimulante da tireoide. E a importância do iodo e do TSH para o bom funcionamento da tireoide é que se a tireoide não tem iodo suficiente para produzir seus hormônios, a produção de TSH vai aumentar. Isso porque a hipófise percebe que a tireoide não está produzindo seu hormônio na quantidade adequada e assim ela acaba aumentando a produção de TSH para estimular a tireoide a funcionar. Quando a tireoide ela não está funcionando adequadamente, ela pode liberar hormônios em excesso, gerando o hipertiroidismo, ou em quantidade insuficiente, gerando o hipotiroidismo. No hipotiroidismo, acontece o seguinte: se a produção de combustível é insuficiente, ela provoca a hipotiroidismo. Tudo começa a funcionar mais lentamente no corpo. O coração bate mais devagar, o intestino pode ficar preso, o crescimento fica comprometido, ocorre também a diminuição da capacidade da memória, cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência, pele seca, ganho de peso, aumento dos níveis de colesterol no sangue e até mesmo a depressão. E na verdade,
o organismo nessa situação, ele tenta parar o indivíduo, já que não há combustível para ser gasto. Porque o T4 e o T3, ele atua aumentando o metabolismo basal das células. E o hipertireoidismo, se a produção de combustível em excesso, acontece o contrário. O hipertireoidismo, nesse caso, tudo no nosso corpo, ele começa a funcionar rapidamente demais. O coração dispara, o intestino solto, a pessoa fica agitada, fala demais, gesticula muito, dorme pouco, pois se sente muito energética, sabe? Mas apesar de estar com muita energia, mesmo assim a pessoa acaba se sentindo cansada também. E tanto a hipo como a hiper e tanto a hipo como a hipotireoidismo ela pode ocorrer um aumento no volume da tireoide, que chama-se bócio, o que se detecta através de exame físico. O problema na tireoide ele pode aparecer em qualquer fase da vida do recém-nascido ao idoso, em homens e em mulheres. E voltando a falar da causa, quando a tireoide ela não está funcionando adequadamente, ela pode liberar hormônios em excesso, gerando o hipertireoidismo, ou em quantidade insuficiente, gerando o hipotireoidismo. No hipotireoidismo, acontece o seguinte: se a produção de combustível é insuficiente, ela provoca a hipotireoidismo. Tudo começa a funcionar mais lentamente no corpo. O coração bate mais devagar, o intestino pode ficar preso, o crescimento fica comprometido, ocorre também a diminuição da capacidade da memória, cansaço excessivo, dores musculares e articulares, sonolência, pele seca, ganho de peso, aumento dos níveis de colesterol no sangue e até mesmo a depressão. E na verdade, o organismo nessa situação, ele tenta parar o indivíduo, já que não há combustível para ser gasto. Porque o T4 e o T3, ele atua aumentando o metabolismo basal das células. E o hipertireoidismo, se a produção de combustível em excesso, acontece o contrário. O hipertireoidismo, nesse caso, tudo no nosso corpo, ele começa a funcionar rapidamente demais. O coração dispara, o intestino solto, a pessoa fica agitada, fala demais, gesticula muito, dorme pouco, pois se sente muito energética, sabe? Mas apesar de estar com muita energia, mesmo assim a pessoa acaba se sentindo cansada também. E tanto a hipo como a hipertireoidismo, ela pode ocorrer um aumento no volume da tireoide, que chama-se bócio, o que se detecta através de exame físico. O problema na tireoide ele pode aparecer em qualquer fase da vida do recém-nascido ao idoso, em homens e em mulheres. E voltando a falar da causa e a glândula paratireoide. Essa é uma glândula endócrina bem pequenininha que fica fixada na fase posterior da tireoide. Geralmente existe 4 paratireoides, mas a quantidade pode variar de pessoas para pessoas. E o único hormônio produzido por essa glândula é o paratormônio ou PTH. É importantíssimo para o controle do cálcio no sangue, porém ele vai ter efeito oposto aos efeitos da calcitonina. Eles vão atuar, então, se equilibrando. Como a calcitonina atua diminuindo o efeito de cálcio no sangue, o paratormônio ele vai atuar aumentando os níveis de cálcio no sangue. Diante disso, o paratormônio ele vai atuar nos ossos e nos rins. Nos ossos, ele vai estimular a degradação da hidroxipitativa e a liberação de cálcio no osso no sangue. E nos rins, ele vai estimular a reabsorção de cálcio, fazendo com que o cálcio fique mais no sangue e seja menos eliminado através da urina. O paratormônio ele estimula a ativação da vitamina D, que aumenta a absorção de cálcio no intestino. Glândulas suprarrenais.
Como o próprio nome diz, elas são situadas junto ao polo superior de cada rins. Em sua fisiologia, elas constam de uma parte externa, ou córtex, e outra interna, ou medula. Elas formam parte importante do sistema endócrino, pois controlam e coordenam, por meio de secreção especializada, muitas das funções mais essenciais do nosso corpo. A medula, ela produz uma secreção ou hormônio chamado de adrenalina. Esta substância, ela é distribuída pelo organismo através da corrente sanguínea e do preparo fisicamente. Nos casos de emergência, ela acelera a respiração e o pulso, elevando a pressão sanguínea e aumentando o conteúdo de açúcar no sangue e fortalecimento dos músculos temporariamente. E o córtex, ele faz a produção do hormônio esteroide, que é derivado do colesterol, chamado coletivamente de corticosteroides. Função das glândulas suprarrenais. No sistema endócrino, as glândulas suprarrenais, ela possui a função de relaxar os músculos bronquiais, que é a razão pela qual ela se emprega para aliviar os sintomas da asma e da febre no feno. O córtex suprarrenal, ele secreta numerosos hormônios, entre os quais a cortisona, a dihidrocortisona e a aldosterona. Esses cortisóis, em resumo, ele forma uma parte básica do mecanismo de defesa do organismo contra diversas infecções venosas e outras invasões e ameaça tornar-se uma das funções do sistema endócrino. Fisiologia das glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais do sistema endócrino, ela intervém na regulação do abastecimento de sal e água, o que mantém a pressão sanguínea adequada. Essas glândulas suprarrenais, em sua fisiologia, são divididas em duas partes, a medula suprarrenal e o córtex suprarrenal. No córtex das cápsulas suprarrenais, distingue-se 3 camadas, em que sua fisiologia se diferencia pelo aspecto e pela maneira de suas células se agrupar. A mais externa é chamada de zona glomerosa, que segue a outra fasciculada e que as células formam longos cordões orientados radialmente. E, por último, a retícula, que limita com a medula, formando um sistema de trabéculas. Pâncreas. O pâncreas, uma importante glândula do corpo humano, é responsável pela produção de hormônios e enzimas digestivas. Por produzir enzimas e hormônio, o pâncreas é considerado um exemplo de glândula mista, ou seja, apresenta funções exócrinas e endócrinas. Sua função exócrina relaciona-se com a produção do suco pancreático, um produto rico em bicarbonato e que apresenta pH entre 7,8 e 8,2. Função endócrina. Produz 2 hormônios, a insulina e o glucagon, que é formado por aglomeradas células, que são chamadas ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas. Dentro delas, encontramos 2 tipos de células, que são as células alfas e as células betas. As células alfas produzem os hormônios glucagon e as células betas produzem o hormônio de insulina. Eles têm funções opostas e vão atuar controlando os níveis de insulinas no sangue. O descontrole desse hormônio dá origem à doença chamada diabetes. Gônadas. As gônadas são os testículos no sexo masculino e os ovários no sexo feminino. Elas são as responsáveis pela produção de gametas, mas também sintetizam hormônios que podem influenciar no crescimento e desenvolvimento do corpo, chamados de hormônios sexuais. Os hormônios produzidos pelas gônadas controlam o ciclo reprodutivo e o comportamento sexual. Testículos produzem os testosterona. Os ovários produzem o estrogênio e a progesterona. Ovários. Os ovários produzem 2 hormônios sexuais, estrogênio e progesterona. Ambos têm a função de preparar nosso corpo para a possível fertilização e começam a ser produzidos na adolescência.
características sexuais femininas, desenvolvimento das mamas, distribuição da gordura nos quadris, coxas e mamas, distribuição de pelos em áreas específicas do corpo, maturação de órgãos genitais, fechamento das cartilagens dos ossos longos. Testículos. Os hormônios do sistema genital masculino são produzidos nas gônadas masculinas, muito conhecidas como testículos. São os hormônios que determinam as características sexuais secundárias, induzem a formação dos gametas masculinos e promovem o impulso sexual. Hormônios produzidos pelo adeno hipófise agem sobre os testículos, estimulando a produção do testosterona. Esses hormônios são o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH, também chamados de gonadotrofinas, por atuarem sobre as gônadas.